Bom dia, Pai Senhor. Meu nome é Débora Campos Stefânio, como muitos de vocês já sabem, né? Já me conhecem ao longo desses longos meses, né? Desse longo período, aqui mesmo no Instagram, ministrando a palavra também no YouTube e em tantos outros lugares. Vocês já me conhecem, né? Na frente, por detrás dos bastidores. E na manhã do dia de hoje eu quero encerrar, né, esse nosso períodozinho de estudo bíblico através desse último vídeo nosso, do capítulo 31 do livro de Provérbios, que também tem 31 versículos, né? Fica aqui a curiosidade, para que você depois, assim que puder terminar e não puder acompanhar em imediato, possa, né, grifar, anotar todas essas informações desse período nosso de aprendizado, ler, né, reler novamente, decorar, aprender, né, ensinar também, né, deixar o Espírito Santo falar com você, que vai ser muito melhor do que eu, certamente. Na manhã do dia de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns textos, né, alguns versículos, alguns pedaços, e mais do que isso, ensinar aqui para vocês de tudo aquilo que a gente já aprendeu, né? Nós vamos falar novamente, nós vamos, na verdade, reviver, né? E reaprender, né? Não esquecer, decorar, né? E mais do que isso, colocar em prática. Então, para que você, por gentileza, não fique só nas minhas palavras, você que possa, por gentileza, anotar e mais do que isso, ler junto comigo aí, onde você estiver, se puder, né? O capítulo 31, que tem 31 versículos, ele é meio que dividido em duas partes, né? Os primeiros versículos, do 1 ao 9, é como se fosse assim um diálogo, uns conselhos para o rei Lemuel. Algumas pessoas dizem que, na verdade, era como se fosse diretamente o conselho da mãe de Salomão, né? Que a gente sabe quem é, né? Foi Betseba, e que era esposa de Urias, né? Que Davi a tomou para si, ainda com o marido vivo. E é como se fosse, de acordo com alguns teólogos, né, algumas pessoas assim que entendem mais profundamente, melhor até do que eu, dizem e ensinam que esse Lemuel aqui, há uma certa divergência, e diz que esse Lemuel, na verdade, era como Salomão era também conhecido perante a sociedade, né, durante aquele período. Então, do 1 ao 9 é a mãe falando diretamente com o filho, né? Há outras pessoas já dizem que eram alguns sábios, né? Algumas pessoas mais próximas a ele, e aí por isso esse conselho, alguns dizem, né, que era um rei Lemuel, e havia essa troca, né, de informações e de conselhos, né, entre os reis, entre os sacerdotes, entre os príncipes, né? Como a gente vê isso dentro e fora de uma empresa, dentro e fora de uma família, de um ministério principalmente, né? Da igreja ou fora da igreja. A gente vê isso ao longo da sociedade, os seus ministros, né? Todo assessor, né? Assessoria de imprensa e tudo mais. Do 10 ao 31, né, são aí 11 versículos, 21 versículos, a gente entende que já é diretamente, né, Salomão falando conosco, mulheres, que é assim o tão conhecido e tão famoso, né, texto, capítulo e os textos bíblicos de Provérbios 31. E aí ele vem falando, a partir do 10, diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Você que já acompanhou todos esses vídeos, mini videozinhos, né? E se não puder, procura lá no início, a gente fala muito sobre isso. Fala sobre a coroa, né? Sobre as joias, que a mulher deve se ataviar, né? Se enfeitar e manter-se sempre jovial, com bom semblante, ou ainda que mantenha aquele bom semblante, e muitas das vezes a gente também já falou sobre isso, às vezes a gente, como mulher, né, a gente maquia, né, e põe uma make-up, né, para ficar melhor, e nem sempre o coração quem é prescutado, é sondado, é pelo Senhor. E aqui Salomão vem falando justamente sobre isso, e aí ele faz essa comparação durante todo esse período, né, de que a gente já estudou, mas especificamente, ele aqui já começa a louvá-la, né, a elogiá-la, né, a engrandecer. E alguns estudos bíblicos, né, de algumas pessoas que estão, assim, mais aprofundadas, né, dizem que aqui, esse louvor aqui, esse elogio aqui, na verdade é Salomão fazendo não apenas a mulher, mas Salomão fazendo a sabedoria. Então aqui muitas das vezes talvez haja essa confusão, mas há também esse entendimento que a sabedoria aqui ela é representada pela mulher, e a mulher é representada pela própria sabedoria. Então esse elogio aqui da mulher virtuosa, muitas das vezes não é a mulher
que já foi mãe, né? Que já é mãe, que já é mulher propriamente dita, não necessariamente mãe, mas é aquela mulher, né? Aquele ser feminino, essência toda, né? E que pode ser elogiada, pode ser agraciada, que pode ser louvada, inclusive é falado isso nos últimos versículos, né? Nos finaizinhos desse mesmo capítulo, e que na verdade simboliza a sabedoria, que ela é realmente elogiada porque ela tem essa sabedoria, ela tem esse ensinamento, ela tem essa perspicácia, né? Ainda que toda adornada, né? Ainda que toda bonita, ela aqui, ela é comparada não apenas isso, mas ela é citada o tempo todo, demonstra claramente que depois de tudo isso que a gente aprendeu, ela fazendo de forma correta, aí sim ela é elogiada, ela é louvada. E aí a gente continua, porque ele entra logo no início, no 11, ele fala que o coração do marido confia nela, se entrega por ela. E aí vem ela no 12, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Bem e não mal, não apenas ao marido, mas à família, aos familiares, né? E a todo aquele contexto, né? Que a gente já sabe que muitas das vezes a gente precisa tomar conta de um sobrinho, né? De um afilhado. O 13 diz assim, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ou seja, ela está sempre procurando ter o que fazer. É uma mulher prendada. Eu confesso que eu não sou muito, não. Eu sou mais de falar, de escrever, né? Não tão prendada assim para pintura, para arte, né? Para música. A gente também já falou sobre isso, a gente já aprendeu, já compartilhou aqui sobre isso, mas são mais, outras menos, né? Uma pode compartilhar, trocar, né? Essas informações, esses truques, né? E a mulher na casa aqui, ela nem tem sempre essa companhia, ela nem tem sempre essa pessoa para ensinar, mas ela por si só, ela já busca fazer. O 14 diz assim, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, ou seja, de longe, aquele navio que vai lá buscar longe, ela não achou essa verdura, esse pão, né, esse alimento aqui não tá bom ou tá muito caro, né, ainda mais nos dias de hoje, então ela de longe, ela já vai lá e busca, ela já vai lá, já traz, né, e ainda que de noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela sabe delegar as suas funções, né, de forma coordenada. E isso a gente já faz tão bem, né? No dia a dia, na empresa, no ministério. 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, ou seja, aquilo tudo que ela conseguiu, ela consegue aqui, né? A mulher, ela consegue adquirir não só uma propriedade, né? Um terreno, aquilo que ela quer. Aqui nos dias de hoje, a gente já consegue entender e enxergar que é muito mais fácil quando você tem a sua profissão, né? Você tem os seus recursos ou a sua herança, né? Aquela habilidade de negociação. No tempo de Jesus não era tão fácil, não era tão simples assim, principalmente se a mulher fosse de poder aquisitivo muito pequeno, muito baixo, né? Ou não tivesse uma boa instrução, um bom conhecimento, né? 17, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela cinge, ela se fortalece, olha aí a armadura de Deus, né? Que a gente aprende lá na frente com Paulo, no Novo Testamento. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela sabe que aquilo que ela ganhou é bom, então ela faz frutificar. Aqui, apesar de ser lâmpada, a gente sabe que era lamparina, né? Que antigamente eram colocados os azeites, que está sempre ali aceso, né? De dia e de noite. Um incenso para perfumar a casa, né? Sempre que possível, né? Que era muito caro antigamente, ainda é, né? A gente sabe disso. 19, diz assim, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, na feitura, né, da lã, né, na tecelagem, né, daquilo que ela vai cozer, né, naquilo que ela vai fazer, que ela vai costurar, né. 20, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Lembra que a gente falou sobre isso? A pessoa às vezes está aflita por alguma coisa que aconteceu, mas não está necessitada daquilo que a gente pensa que ela está necessitada. Ou o contrário, né? Às vezes a pessoa está necessitada de um presente para se sentir agraciado, né? A gente falou isso há pouco tempo atrás. E um é diferente do outro. Não necessariamente que tendo uma dificuldade, o outro vai ter igual, né? E por aí vai. E às vezes até tem, né? As duas coisas. 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos e de lã escarlate. Ou seja, estão sempre viçosos, né? Apesar do frio, a neve aqui, né? Apesar do longo inverno, né? Rigoroso inverno,
ela não fica temerosa. Porque ainda que ela passe necessidade, ainda que ela passe fria, a mulher virtuosa sabe que seus filhos estão bem aquecidos, seu marido está bem composto, né? Sua família. 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Olha a púrpura aqui de novo, chamando a atenção. Cores vibrantes, né? Cores quentes, para quem é da moda aí, sabe muito bem o que eu tô querendo dizer. Faz para si cobertas, ou seja, ela não se importa de estar sempre vestida assim tão bem, desde que a família esteja, né? Ela faz para si cobertas e veste-se de linho fino, que é o linho mais caro, né? Principalmente naquela época. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra, ou seja, o seu marido ele está sempre convivendo com pessoas dignas, né? Está sempre ali na roda da sociedade, está sempre bem visto, sendo sempre bem-vindo e sempre bem visto, porque ele sabe falar, ele sabe se comportar, ele sabe se vestir, ele sabe com quem ele anda. Ó, a gente aprendeu isso lá atrás, e Salmos, né? Primeiro fala sobre saber andar, saber se assentar, pôr uma faca na boca, se for muito glutão, muito comilão, e por aí vai. E aí o 24 diz assim: ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Ou seja, aqui não é uma barganha, mas é uma troca, né? Novamente falando sobre o costurar, sobre o coser, faz aqui essa ênfase, né? Essa repetição de que ainda que a mulher naquele tempo, né, não soubesse trabalhos manuais assim, tantas coisas boas e práticas, bolos para vender, né? Conforme a gente vê aí no dia a dia, quadros para pintar, essas coisas todas, mas o simples ela sabia fazer e saberia ajudar dentro de casa, né? A família. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Ó, que a gente fala, a gente sempre lembra, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois para o dia de amanhã basta para cada dia o seu mal, o Senhor já está lá, né? Ele já sabe. Ele é atemporal. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Muitas das vezes a gente olha, eu confesso, eu mesma, hein? Muitas das vezes a gente passa desapercebida. Ainda que tenhamos essa sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Nem sempre a gente tem a instrução com bondade, né? Às vezes a gente tem a bondade no nosso coração, nos nossos atos, naquilo que a gente faz no dia a dia, com a família principalmente, com o ministério, né? Mas nem sempre está na nossa língua. Às vezes a gente chega e acusa logo, grita logo, briga logo. 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, ou seja, aquele pão adormecido, aquele pão requentado, né? Aquela comida do que sobrou, principalmente nos dias de hoje, isso é mais complicado, né? Dessa cobrança que a gente possa vir a ter conosco mesmo, né? Como mulher, como pessoa, como profissional, mas é necessário, né, que a gente incremente mais alguma coisa, faça mais alguma coisa de diferente. Aqui era mais fácil, porque era tudo sempre fresco, né? Pessoal que, de repente, tem um familiar aí mais das antigas, né, ou mais do interior, sabe muito bem o que eu tô falando, que antigamente isso era muito, muito mais fácil de se fazer, né? Era o pão de dia, era o alimento de dia, o arroz do dia, né? E por aí vai os outros alimentos e as outras refeições, as demais refeições, inclusive completas, né? Mais vigorosas, né? Mais robustas. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja, ou seja, sobrepõe, né? Se destaca. Eu li aqui juntinho o 28 e o 29, até para não ficar muito cansativo para todos nós. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seus filhos se levantam, falam: não, mas a minha mãe não faz assim. A minha mãe não age assim. Se fosse a minha mãe, ela não falaria assim, ela não agiria assim. Seus filhos a levantam para se defender, né? Se impõem para falar, né? Para elogiar. E aí vem o marido, né? Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Ou seja, no comércio, no dia a dia, na família e fora da família, o marido está percebendo tudo isso. Agora os principais, os dois últimos, o 30 e o 31. Vamos ler? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Ou seja, enganar é a graça. É sem graça aquela pessoa, né? Ela fica ali por algum momento e depois, quando logo passa, nada mais resolve. E é vã.
a formosura vai e volta, né? Como uma relva que desaparece. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela é louvada, ela é elogiada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Ou seja, as próprias pessoas vão louvá-la, as próprias pessoas vão elogiá-la. As suas obras, que são boas, né? Os seus frutos poderão certamente serem vistos, visualizados e mais do que isso. Eles é quem vão falar. Aquela irmã ali foi quem me trouxe para Jesus, aquela irmã ali foi que me convenceu de que eu poderia mudar aqui, melhorar ali. Então, assim, certamente outras pessoas assim farão. E a gente aprendeu isso, né? Outras pessoas, deixem que outras pessoas te digam, suba para cá, vem aqui, vem se sentar aqui, chega aqui no primeiro banco da frente, esse banco aqui é para você. Eu já passei por isso, né? E eu com pouco tempo de casada, muitos anos na igreja, mas com pouco tempo de casada, né? E aí isso é o que é bem-vindo, isso é que é louvável, isso é que é bom pra gente. A gente se autopromover, se autoelogiar, de nada tem em vão, né? De nada é proveitoso. Na manhã do dia de hoje, fica aqui o meu carinho, meu amor e mais do que isso, né? O meu agradecimento por você e ter me acolhido em todo esse tempo aqui. Deus te abençoe. Vamos, assim, continuar servindo ao Senhor de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Deus te abençoe. Até, quem sabe, o próximo vídeo, até quem sabe um próximo tema, né? Um próximo momento. Vamos ver o que Deus vai falar e vai fazer assim por nós. Deus te abençoe.